Olá, turminha! Hoje, na nossa aula de Geografia, falaremos sobre a população brasileira, da página 20 até a página 23. Como nós já iniciamos esse assunto, nós sabemos que o povo brasileiro é formado por três povos principais, né? Os brancos, os negros e os indígenas. E essa formação ela se ampliou com a vinda de imigrantes, porque fatos históricos propiciaram para que isso acontecesse. Então, inicialmente, o nosso país ele era todo habitado por indígenas, certo? Só por população indígena. Quando os portugueses vieram para cá, então nós já não tínhamos mais só a população indígena. O país foi povoado também por portugueses, que são chamados de homens brancos. E quando houve a necessidade de mão de obra, né, na cana-de-açúcar, na mineração e outras atividades econômicas, os portugueses trouxeram também para cá os africanos, né, que serviram como escravos, juntando também a nossa população, os negros. E a mistura deles formaram os mestiços. Mas depois de um tempo também, com o fim da escravidão, vários imigrantes vieram para o Brasil de diferentes países do mundo. E essa população, ela se concentrou em diferentes regiões do nosso país. E é isso que nós estaremos vendo. Vocês sabem que a contagem da população ela é feita pelo IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável por fazer as pesquisas e manter atualizado várias questões, né, no país, inclusive os dados da população brasileira. Aqui, nós vemos demonstrando aqui nessa pirâmide como está dividida a população no Brasil. Então, na parte da base da pirâmide, nós temos os jovens, que é representado aí pela cor vermelha. Aí nós temos depois, no meio, a população adulta e no topo da pirâmide, a população idosa em menor quantidade. Então, acompanhem comigo a leitura para a gente saber direitinho qual é a porcentagem de cada população aqui no Brasil e nós iremos falar como se distribuiu esses povos, né? Os imigrantes, os indígenas, os negros no território brasileiro. Então, vamos lá. No Brasil, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão responsável pela contagem da população brasileira, há cerca de 207 milhões de habitantes. A maioria da população se encontra nas áreas urbanas. Por que, gente, que a maioria da população se encontra aqui nas áreas urbanas? Porque oferece melhores condições de vida em questão à situação econômica. Então, a maior população fica na zona urbana, que são as cidades, e a menor parte se concentra nas regiões rural, onde tem menos oportunidades, menos atividades econômicas. Então, a maioria da população se encontra nas áreas urbanas, que tem a maior quantidade de pessoas, que nas áreas interioranas, conhecidas como a zona rural. Nessa pirâmide da população, o Brasil apresenta a base com 1/3 da população brasileira, que é de jovens e tem 19 anos. Apresenta no cume, com um pouco mais de 9% da população formada por idosos, e o centro corresponde à população adulta, com 50,5% da população é considerada a população adulta, que é o que predomina aí. Está dividido mais ou menos aí entre jovem e adulto, né? E a minoria nós temos de idosos. Entretanto, como as pessoas estão cada vez mais concentradas nas áreas urbanas, o crescimento da população tem diminuído por causa da redução da natalidade. Natalidade é a taxa de nascimento de pessoas e mortalidade é a taxa de mortes. Então, o que vem diminuindo é a taxa de natalidade, o nascimento de pessoas. Ao longo dos últimos 500 anos, o povo brasileiro foi sendo constituído por pessoas que migraram para o Brasil e foram somadas à população nativa. Então, a nossa população nativa eram os indígenas. Conforme vieram pessoas de outros lugares para cá, eles se juntaram a essa população nativa, aumentando o número da população do nosso país.
Cada grupo humano ficou mais especificamente em determinado local. Os indígenas continuam há 10 mil anos no espaço que hoje é o Brasil. Então, o grupo indígena é espalhado por todo o Brasil, mas a gente encontra em maior quantidade na região norte, que é justamente a região que tem a maior floresta do mundo, né? Que é a floresta amazônica. E nessa região, a região norte, predomina então a população indígena, possuem negros e brancos também, só que em menor quantidade. Depois vieram os grupos europeus, mais especificamente os portugueses, né? Com a chegada deles aqui no nosso território, para colonizar o nosso país. Os portugueses, eles também trouxeram outros negros, que são os africanos, para a parte do trabalho braçal, né? Que se tornaram escravos. Esses grupos, eles predominam, os brancos e os negros, eles predominam a região nordeste, mas também você consegue encontrar a presença de indígena, porque o indígena se espalhou por todo o território. Depois da independência, outros europeus começaram a vir, também com a libertação dos escravos, aumentou o número de imigrantes vindo aqui para o Brasil. Dentre esses europeus estão os italianos, os alemães e espanhóis. De forma mais tímida em menos quantidade, nós temos os asiáticos e os árabes. Todos esses grupos humanos, eles foram prioritariamente para a região sudeste, povoaram a região sudeste. Entretanto, nessa região, os africanos e os indígenas também estão presentes. Na região sul, predomina apenas os grupos europeus, alemães, italianos e eslavos. E aí a gente já não encontra a presença aí tanto de indígena e de africano, né, do povo negro. Mas por que as pessoas migram aqui no Brasil? Por que as pessoas mudam de um estado para o outro, de uma cidade para outra? Existem as causas, os aspectos que fazem essas pessoas tomarem a atitude, a decisão de mudar. E é isso que a gente vai estar vendo. Geralmente, elas migram à procura de melhores condições de vida, como trabalho, educação, condições de saúde e outros serviços. Fatores culturais e políticos também influenciam nos movimentos migratórios. Até certo tempo atrás, as pessoas viviam no campo. Porém, com o rápido crescimento da população em busca de oportunidades diferentes, muitas pessoas migraram para cidades mais urbanizadas. A cidade representa a concentração de pessoas, local onde elas procuram infraestrutura básica e serviços essenciais, como saúde, educação, lazer, transporte e ofertas de mercado. Então, na grande maioria, se uma pessoa ela troca do lugar que ela está para outro, geralmente é porque ela está em busca de algo melhor, que é o que vemos aqui. Aí, em diferentes fatores, um vão mais por conta da saúde, outro mais pela educação ou pela oportunidade de emprego, mas, em resumo, é a procura de melhores condições de vida. Aí, aqui a gente vai falar na 22, vamos lá, deixa eu pôr aqui na página 22. Vamos falar sobre as migrações brasileiras, né? Como está ocorrendo aí. Recentemente no Brasil tem acontecido migrações internacionais para países como Estados Unidos da América, Portugal, Itália, Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Suíça, Alemanha, Polônia, Bélgica, Países Baixos como Japão, Paraguai e Israel. E, na verdade, isso é quase um movimento inverso ao que aconteceu no passado. No passado, vários desses povos, desses países vieram para cá. Hoje em dia, muitos brasileiros estão indo para diferentes países do mundo, como eu disse para vocês, em busca de melhores condições de vida. Os países que os brasileiros mais procuram como destino é os Estados Unidos e o Paraguai. São os países onde os brasileiros geralmente migram em busca de oportunidade. As pessoas emigram por diversos motivos: condições políticas desfavoráveis, situação econômica precária, perseguições religiosas. Então, isso está falando dos motivos que fazem uma pessoa ir para outro país.
ou sair do seu país, né, em busca de novas chances. Então, esses são os motivos. Guerras, casamentos com estrangeiros, clima, entre outros motivos. Ocorre também o inverso, pessoas chegando ao Brasil pelos mesmos motivos, que levam os brasileiros a viajar. Da Bolívia e do Peru, por exemplo, chegam muitos grupos de pessoas que têm se fixado em São Paulo para conseguir trabalho. Então, em resumo, gente, todas as mudanças são feitas em busca de condições melhores, por motivos que o lugar que você está não te está dando suporte, né? E aí você tem que procurar em outro lugar. Aqui embaixo a gente tem algumas curiosidades do Você Sabia. Etnia, você sabe o que é etnia? Etnia é uma coletividade de indivíduos com características biológicas semelhantes que geralmente partilham a mesma cultura e a mesma língua. Vários grupos étnicos constituem o povo brasileiro. Conheça alguns aspectos sobre eles. Grupos étnicos aqui do Brasil, os indígenas, é o grupo humano que vive no Brasil desde antes da sua colonização por outro povo. Grupo branco, grupo humano mais conhecido por colonizar países conquistados. Grupo negro, grupo humano vindo da África. E o amarelo é o grupo humano que apresenta características físicas semelhantes às das pessoas de parte do Oriente, como os japoneses, os chineses, os coreanos. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a população brasileira, a sua diversidade, né? Temos pessoas de diferentes países, de diferentes raças, e falamos também os motivos das migrações, porque as pessoas mudam de uma cidade para outra, de um estado para outro, e até mesmo de um país para o outro, em busca de condições melhores de vida.